Muito bem, vamos ao 20º vídeo, então, já entrando na reta final. Vamos criar uma tela de Game Over com o resultado do jogo. Para isso, eu vou ensinar vocês como fazer persistência, transportar dados de uma cena até a próxima cena. Muito bem. No momento, eu coloquei dois panels aqui, vocês podem ver que tem dois painéis aqui. Esse é do Blue Panel e este é o Red Panel. Só para aparecer um pouco mais os scores dos players, eu botei o score do player vermelho em vermelho, o score do player azul em azul, né? Só para destacar um pouquinho, então vim aqui em UI Panel, né? Aí ele cria um painel gigante aqui, eu só diminuí o tamanho dele, né? 2 cliques aqui, a gente pode diminuir, 2 cliques de novo para chegar mais pertinho, diminui e eu coloquei os texts aqui como filhos deles, né? Filho dos panels para que eles, enfim, estejam agrupadinhos, bonitinhos aí, tá? Bom, vamos fazer então uma cena de Game Over em que ele vai dizer qual o player que venceu, se foi o player 1, se foi o player 2, se foi o Red ou se foi o Blue, né? E ele vai mostrar com quantos, qual foi o placar também, tá? Bom, vamos então, primeiramente, podemos criar uma nova cena, mas primeiramente eu vou explicar para vocês como funciona os player prefs, tá? Vamos no Window, aliás no Help, Scripting Reference, ele vai abrir a página de ajuda e eu vou utilizar os player prefs. Aqui tá essa função que eu vou utilizar. Ele armazena e acessa player preferences, né, entre game sessions, entre sessões de jogo, ou seja, eu consigo salvar algumas informações e acessar elas posteriormente, né? Então, eu posso, por exemplo, usar as funções set para setar um valor e eu posso usar as funções get para pegar esse valor da memória. Por exemplo, quando termina o jogo, quando termina a partida, eu vou colocar setInt, eu vou usar o set, né? playerprefs.setInt, ele vai armazenar um campo chamado score e ele vai passar um valor para ele, certo? Depois, quando eu quiser carregar esse dado, eu uso o getInt, né? Eu uso o getInt e eu então puxo esse dado, que eu quero pegar, né? Daí ele vai trazer esse dado para a variável que eu quiser consultar, certo? Então, vamos lá. Quando termina o jogo, nós temos que ajeitar isso no nosso Game Manager. Lá no Game Manager eu tenho os valores finais do score. Aliás, eles estarão dentro do player. Então precisamos ajustar isso de alguma forma. Aqui estão, né, não estão nos players, estão dentro do nosso Game Manager, né? Construímos isso dentro do Game Manager. Nós temos o Player 1 Score e o Player 2 Score, sendo que o Player 1 é o Red e o Player 2 é o Blue, né? Até poderíamos vir aqui e dar um refactor, rename nessa variável aqui, para ficar um pouco mais claro, para a gente não se confundir demais, né? A gente pode colocar o nome dessa variável. Se o player 1 é o Red, nós podemos colocar então Red Tank Score, então ok. Ele já vai trocar em todas as partes que precisa colocar, por exemplo aqui em cima. E aqui também a gente pode dar um refactor, rename, para readequar essas variáveis, como daí Blue Tank Score, ok. Daí ele já fica já troca aqui para nós, certo? Só para a gente não se confundir tanto, ok? Bom, então nós temos aqui em algum lugar, nós temos o controlador do tempo, né? Quando o initial time chega a 0, ele cancela o invoke, é a única coisa que ele está mostrando no momento, ok? Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos, além disso, nós vamos setar dois campos aqui usando o player prefs. Nós vamos fazer o seguinte,
nós vamos colocar aqui player prefs .set int, que nós vamos setar um score, né? E nós vamos criar um campo chamado red, vamos botar assim, red score, e o valor que ele vai botar aqui é o próprio da variável, red tank score. E nós vamos fazer a mesma coisa com o blue score. Blue score, maiúscula, tem que lembrar, cuidado com esses detalhes de maiúscula e minúsculas, e aqui blue tank score. Ou seja, eu estou criando na memória do meu jogo um campo chamado red score, que vai ter o valor do red tank score. E eu estou criando na memória um campo chamado blue score com essa variável aqui. Então eu estou colocando o valor disso aqui dentro e colocando o valor disso aqui dentro. Tá? Vamos salvar isso. E aí nós vamos criar uma nova cena. Vamos criar mais uma cena aqui no Scenes, Create, Scene. Cadê? Aqui. E o nome dessa scene, cadê? Está criando. Opa! Ok, sem querer, save, ok. Deixa eu renomear ela. Vai ser Game Over. Essa é a cena de Game Over. Vamos pegar aqui na Main Camera, só colocar aqui para ele colocar um Solid Color. Colocar uma cor mais escura. Então, cinza escuro. Depois a gente troca caso necessite, tá? Bom, aqui nós vamos então criar um UI, Canvas. Aliás, desculpa, text. Esse texto nós vamos escrever Game Over. Vamos resetar a posição desse texto. Lembrando que tem todas as coisas para a gente colocar aqui. Vamos deixar um alinhamento centralizado aqui também. Vamos botar na horizontal, vamos botar Overflow. Vamos botar esse texto em uma cor mais clarinha, né? E vamos aumentar a fonte também. Vamos botar uma fonte 50. Subir um pouco a posição no Y, né? 50 pontos aqui, talvez não precise tanto. Game Over, ok. Eu gosto sempre de, que nem eu mostro para vocês, a gente renomeia as coisas. Game Over Text. Opa, tô com o Caps Lock ligado, não gosto de bagunçar. Game Over Text. E vamos criar mais um aqui, Create UI, Text de novo. E vamos botar Final Score. Score Text. Bom, aqui nós vamos... Deixa eu resetar esse aqui também, para a gente conseguir enxergar ele. Tá ali no meio perdido, vamos botar uma cor branquinha nele também, uma cor mais clarinha, não precisa ser tão mais clara. Vamos dar um alinhamento centralizado, vamos dar horizontal overflow. E esse aqui não precisa ser tão grande, né? Esse font size pode ser menor. Por que está grande assim? Deixa eu ver uma coisa, aqui está 50, aqui está 14. New text. Final score. Acho que eu mudei alguma coisa aqui. Eu botei best fit. Eu vi que estava alguma coisa errada no tamanho dessa fonte. Botar 30, talvez, né? E aí aqui a gente coloca final score. Vamos botar aqui do lado 0. Na verdade a gente tem que colocar mais dois campos, né, para isso ficar certo. Então vamos botar mais um text, UI text. Esse vai ser blue. Blue score text. Já vamos centralizar de novo isso aqui. Alinhamento
pode ser centralizado, centralizado também, vamos dar overflow, e aqui vamos botar ele branco, ok, tamanho 25, aqui blue tank 00, vamos baixar aqui a posição um pouco, menos 40, lembrando que eu estou só montando as coisas aqui, mas isso tudo pode ser, e deve ser, né, mudado depois, feito com outras opções de cor, de tamanho, enfim, né. Red score text, vamos botar aqui menos 60, não, mais, menos 80, e esse vai ser red tank. Na verdade o red é o player 1, né? Bom, mas pode ser porque o player 2 fica na esquerda, né? Como nós não estamos diferenciando por 1 e 2, né? Vai ficando assim, tá? Bom, vamos fazer então, vamos criar um objeto vazio, e esse objeto vazio vai ser o meu Game Over Manager, tá? Para ele vai lidar com essa cena aqui, né? E para isso eu vou precisar, claro, de um script também, script C# Game Over Manager, tá? Esse script, lógico, eu gosto sempre de resetar tudo para as coisas ficarem na posição certinha. Vamos lá, reset, tá? E esse Game Over Manager vai no nosso objeto Game Over Manager, tá? Vamos editar esse script então. Esse script então ele vai receber, ele vai puxar os valores que a gente tem lá, né? Bom, ele precisa de dois public, então, né? Public text blue score text e o public text red score text. Lembrando que ele não vai reconhecer esse tipo text aqui, porque para isso a gente precisa colocar aqui using Unity Engine .ui. Colocando isso ele reconhece, daí fica azulzinho aqui, ele reconhece o blue score text e o red score text. Tá, daí logo no início, como é que a gente vai puxar então aqueles valores lá, né? Nós vamos fazer blue score text ponto text, né? A gente vai acessar o text dele, vai receber, e aí nós vamos colocar, conforme a gente colocou aqui, blue tank, isso é só um label, tá, pessoal? É só o modo como ele vai aparecer aqui na tela, tá? Mas o modo como ele realmente vai aparecer é o que nós vamos passar aqui para ele. Então, o blue score text vai receber blue text, dois pontos, espaço, fecha aspas, né? Mas, nós vamos somar essa string, vai receber, daí, agora que nós temos que usar o playerprefs, ponto get int, né? E o campo que ele vai pegar é aqui que a gente criou, né? E qual foi aqui que a gente criou? Tá lá no nosso Game Manager, é o blue score. Então aqui a gente puxa aquela aqui, blue score. Lembrando que tem que escrever bem certinho como escreveram. Se escreverem diferente, não vai puxar, vai dar algum erro, enfim. Vai continuar zerado, não vai dar certo. E aqui a gente usa a mesma coisa para o red score text. Aqui não é text, é score. Blue score. Daí get int. Eita. Red. Ok. E na update, bom, update eu acho que em princípio não precisa mudar nada, porque como a gente não vai
atualizar esses valores, eles vão ficar sempre com o valor normal, a gente não precisa atualizar eles no update, né? A função update pode até sair por enquanto daqui. A gente salva esse script, lembrando que tem que ir lá no editor e referenciar esses campos aqui que a gente criou, que vai aparecer aqui no nosso Game Over Manager, assim que ele resolver compilar. Ok, estão aí eles. Daí a gente vai passar o Blue Score Text para cá e o Red Score Text para cá, certo? Lembrando de mais uma coisa importante, quando nós acessarmos a nossa Level 1, né? Save, salvamos essa cena. Lá no nosso script, Game Manager Script, nós temos então quando o Initial Time for 0, ele vai passar esses valores então via Player Prefs, ele vai cancelar o Invoke e ele vai então usar o Scene. Nós temos aqui o Scene Manager, né? Não temos. Então nós temos que fazer como a gente usou no Main Menu Manager, né? Nós temos que usar o Unity Engine.Scene Management e nós temos que usar essa função Scene Manager.LoadScene para puxar então a cena final, né? Então aqui nós temos que botar using Unity Engine.Scene Management. Adicionar isso aqui, para daí aqui quando o Initial Time chegar a 0, a gente puxar o Scene Manager.LoadScene e aí a gente vai chamar aquela cena pelo nome, né? Que é a Game Over. Foi esse o nome que eu dei para ela, correto? Game Over. Então tem que chamar ela exatamente por esse nome aí. Game Over. Ponto e vírgula. Ok. Salvamos isso. Mas lembrando que precisa mais uma coisinha ainda para funcionar, que é colocar a cena lá na Build Settings. Lembra que se não tiver a cena aqui, ela não vai funcionar. Então a gente pega o Game Over, assim que ele terminar aqui, e botamos para cá. Ok? Então deixa eu ir aqui na minha cena, vamos botar no meu Game Manager, vou diminuir o tempo para 8 segundos, para a gente poder testar mais fácil, não precisar ficar esperando tudo aquilo. E aí vamos ver se a nossa lógica funcionou. Deixa eu fazer uns pontos aí para conseguir contar o placar também, né? Ó, beleza, funcionou. Game Over, Final Score, Blue Score 5 e Red Score 0. Bom, agora eu vou deixar para vocês como tarefa, para vocês já continuarem isso, para vocês já fazerem isso, colocarem um botão aqui que leva para a cena do menu inicial. Então, quando eu terminei, eu volto para a cena do menu inicial. Tá? Então, vai ter um botão aqui chamado Main Menu e eu clico, eu volto para lá. Isso fica como tarefa para vocês executarem agora. E esse vídeo fica por aqui.